Gente, estamos cá nós, na minha salinha de visita essa semana, floridíssima. Eu e mais 4 mulheres que exercem hoje em dia na Prefeitura de Petrópolis um trabalho espetacular, que eu garanto que a maioria de vocês nem conhece, nem sabe para quê. Agora, ouvi falar na Secretaria de Assistência Social, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Agora, para que ela serve? Realmente, o que ela faz? Olha, ela faz tanta coisa, é um mundão de coisas, que eu precisei trazer para vocês algumas pessoas e a secretária de Assistência Social para explicar um pouquinho, não é tudo não, porque não dá tempo em 1 hora, mas um pouquinho de tudo que elas fazem, na maioria das vezes silenciosamente, e que as pessoas nem sabem que acontece. Então, primeiro, eu queria apresentar para vocês a nossa secretária atual de Assistência Social, Denise Quintela, que está aqui ao meu lado e que foi 28 anos funcionária da Câmara de Vereadores, exercendo um papel de diretora legislativa dessa Câmara nos últimos 9 anos. Então, ela tinha dentro da Câmara um papel muito mais técnico, mas ao mesmo tempo ela é psicóloga. Então ela botava para fora toda a ânsia de ter a sua profissão em atividade num consultório de uma clínica de um tio dela. Então eu quero que a Denise se apresente um pouquinho para vocês, dizendo assim um pouquinho o que ela é, onde ela nasceu, se ela é petropolitana não é, sei lá, ela vai falar, para vocês conhecerem um pouquinho dela e saberem como é que ela chegou até aqui, tá, Denise? Tá bom. Tudo bem? Então bem, vamos conversar, bater um papinho bem descontraído aqui, tá? Eu queria que você nos dissesse, para todos que estão nos ouvindo e vendo, como é que você chegou à secretária de Assistência Social? Ninguém cai do céu para a secretária. Como é que foi esse negócio? Então, Ana, bom, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui, né, com a minha equipe, um pedacinho da minha equipe. Pedacinho, isso aí é um pedação, mas é um pedacinho. É uma secretaria, assim, foi um presente, né, que o prefeito me deu, que eu estou muito orgulhosa. Presente de grego, né? É um trabalho danado. Ela passa o dia inteiro no telefone, assim, parece uma maluca, mas tudo bem. O telefone é meu meio de... Como você falou, a secretaria é muito grande. E realmente a secretaria é muito grande. Eu também não tinha essa noção, né? E como você falou, eu vim do serviço público, do legislativo, cheguei na Câmara assim que saí da faculdade, fiz psicologia, sou de Petrópolis, né? Nasci aqui, meus pais são daqui, casei aqui, meus filhos são daqui, tenho uma neta que hoje mora no Paraná, mas assim, o nosso coração todo é petropolitano mesmo, e a gente ama a cidade, a gente trabalha para a cidade, e para mim, realmente, isso, estar no executivo, foi uma maneira também de poder fazer alguma coisa pelo povo de Petrópolis, né? Eu admiro muito o trabalho do nosso prefeito, do Bernardo, acompanho o Bernardo desde a época que ele foi vereador. E foi assim que você conheceu o Bernardo? Sim, eu trabalhava já na Câmara, eu era chefe do setor lá do Departamento Legislativo. Eu entrei na Câmara no Departamento Legislativo e esses anos todos eu fiquei no mesmo departamento. Então meio que a gente estava em casa ali, né? Claro. Ali foi a minha segunda casa realmente, que eu tenho muito carinho pela Câmara até hoje, e vou levar isso para sempre. Aprendi muito. Claro. E eu conheci o Bernardo, ele era vereador novo, né, um garoto, quando ele foi eleito a primeira vez. E quando ele assumiu a presidência da Câmara, ele me convidou para assumir a direção. Na época, o meu diretor era o Arthur Varela, querido, aprendi muito com ele também. E o Arthur aposentou e o Bernardo me convidou e eu aceitei o desafio e assumi, fiquei. Depois o Bernardo saiu a deputado, o Paulo Igor foi eleito e me convidou para continuar e acabou que nós fizemos uma amizade e o Paulo Igor também é um grande exemplo para mim de político, de caráter, de homem. É uma pessoa muito bacana, então acabou que as coisas foram acontecendo. E aí, né? Eles acabaram te trazendo... Me trazendo para o executivo. Para essa empreitada, para essa empreitada. Eu sou psicóloga, formei aqui na UCP e nunca larguei a psicologia, né? Eu sempre gostei muito da profissão que eu escolhi. E eu até me perguntava, Ana, assim, muito assim, tipo, psicólogo na Câmara?
né, estranho. Você de Cascatinha, né? Porque eu sei que a Sueli te conhece de Cascatinha. Pais, isso é bom saber, que ela é lá do 2º distrito. Sou do 2º distrito. Eu sou de Cascatinha, né? Eu nasci lá, né? Meus pais se casaram e foram morar lá, que meu pai foi funcionário da Flashman Royal, muitos anos, aposentou lá. E minha vida, fui criada em Cascatinha. E estudei no Instituto Social São José, fiz todo até na época, né, até o final do ensino fundamental. Depois concluí no Colégio Opção e entrei para a UCP. Formei, logo depois que formei, casei e queria trabalhar como psicóloga. Óbvio, né, a gente sai da faculdade naquele pique e acabei que fui para trabalhar numa escola, que era o La Fontaine, que já era uma escola de inclusão naquela época. Né? Então, assim, um trabalho muito legal. E dali eu fui para a Câmara, porque um tio era o médico, o Dr. Fernando Coelho, tio do meu marido. E conheci muito. Ele me convidou para trabalhar na Câmara, não na parte burocrática, mas aquilo, vamos, eu preciso trabalhar. E nesse mesmo, logo depois, ele abriu uma clínica em Cascatinha, que é a clínica Fernando Coelho, que até há pouco tempo, né, funcionava a todo vapor, e eu fui para lá abrir a clínica praticamente com ele. Éramos eu, ele, uma fono e um pediatra. Dali a clínica foi crescendo e eu fiquei 20 e tantos anos na clínica. E sempre nessa faixa de criança, até 13 anos. Sempre foi o meu xodó, era essa faixa etária. E hoje, acaba que eu me identifico muito com a parte da secretaria, que é a especial, que são as casas de acolhida, né? A parte da especial que trabalha com medida socioeducativa, esses adolescentes todos. Peraí, mas você já está acabando com o nosso esquema. Ela já passou para... Eu quero que... Secretária. Vamos lá. Essa secretária tem para mim além de tudo isso que ela contou, uma grande particularidade ou peculiaridade que é importantíssima na vida pública e que poucas pessoas, ou às vezes muitas pessoas têm, mas muitas não chegam a esse ponto, que é, vamos dizer assim, a sabedoria e a aguçidade de formar uma boa equipe. Porque uma secretaria, do tamanho da Secretaria de Assistência Social, ela não dá conta sozinha, nem que ela fique o dia inteiro ali, como é que ela fica, não vai. O que ela consegue é, de certa forma, coordenar o trabalho de uma boa equipe, excelente equipe que ela montou. E por isso é que ela não está sozinha aqui comigo hoje falando, ela trouxe mais 3 pessoas que trabalham com ela, que são um pedacinho dessa grande estrutura que ela tem. Então eu queria, Denise, que você começasse a explicar para os nossos telespectadores que estão nos ouvindo, como é que funciona e o que é essa grande estrutura que você tem na mão? Você pode falar um pouquinho, a Kátia, que trabalha com ela, pode falar um pouquinho, a Carla pode falar um pouquinho e a Grazi pode falar outro pouquinho. Sendo que a Carla e a Grazi eu quero deixar para falar mais por fim, porque elas vão falar especialmente de um projeto que eu acho uma delícia. Então vamos deixar mais para o finzinho. Então a Kátia também pode dar uma ajuda aqui, a secretária, explicando a estrutura da secretaria. Porque a gente fala assim, a Secretaria de Assistência Social, existe assistência básica e assistência especial. Existe um negócio chamado CRAS. O que é CRAS? Eu quero que vocês expliquem para todo mundo o que é CRAS e o que o CRAS faz. Depois vamos passar para os outros, CREAS, NIS e não sei. Tem umas siglas gozadíssimas, mas que elas vão explicar tudinho. Então vamos embora. CRAS, o que é o CRAS? Então, nós temos lá a básica e a especial. Né? O CRAS está dentro da básica. Né? Não só o assistência CRAS, básica. Centro de Assistência Básica. Então, o CRAS é a porta, que a gente costuma falar que é a porta de entrada. Nós temos hoje no município 8 centros de referência, 8 CRAS. Aonde? Nós temos no Quitandinha, nós temos no centro da cidade, nós temos Retiro, Correias, Vale do Carangola, Itaipava, Madame Machado, Posse. Ainda bem que tem uma Posse. Tem uma Posse muito bom. Então lá as pessoas, elas
como eu falei, a porta de entrada, lá elas se inscrevem no CAD único, né, o cadastro único. O que é CAD? Olha, gente, eu estou falando das siglas, ó. É CRAS, CRES, NIS, CAD. Então, o que é CAD? O CAD é para se identificar. Ela tem um cartãozinho de identificação. Ela tem um número de identificação e a pessoa só pode ter os benefícios, adquirir os benefícios que o governo oferece. Se ela precisar. Se ela precisar. Dentro daquele cadastro tem uma avaliação. Então ela pode ter direito à Bolsa Família. É uma avaliação social. Social. Ela pode ter direito ao Bolsa Família, quer dizer, é uma questão de vulnerabilidade social. Entendi. Né? Pobreza, quer dizer, por exemplo, se eu chegar lá com o meu CAD postulando alguma coisa que eu não esteja apta, vocês vão dizer não na minha cara. Né? Fala assim, Ana, sinto muito, mas não vai ser dessa vez. Tá bem, mas nem vou lá dar esse trabalho. Então, dali, ela pode ter direito à Bolsa Família, ao Cartão Imperial. O que é Cartão Imperial? O Cartão Imperial é um programa do governo que ele beneficia as famílias com mais a questão nutricional, né? Famílias com filhos, e esse cartão... Dá direito a alimento. Ela vai ao mercado, R$70 o custo que ela tem direito àquele cartão, isso é creditado mensalmente, ela vai ao mercado e faz as compras. Como se fosse um ticket de alimentação. Cesta básica. Sim, uma cesta básica. O direito a uma cesta básica. Tem pessoas que também têm direito à cesta básica. Tá? É outro programa. Então, assim, essas pessoas, até a gente está fazendo, Ana, nós fizemos um recadastramento, estamos fazendo um recadastramento consecutivo, a gente não vai parar, porque para a gente sentir que às vezes as pessoas se cadastraram, passaram a ter direito e hoje não precisam mais. Para elas darem também a gente poder beneficiar. Então, uma atualização do cadastro que você já tem. A gente está fazendo uma atualização do Cartão Imperial. Entendi. Um recadastramento, na verdade, é um recadastramento. Nós já de acordo com as necessidades atuais da família. Da família. Então, assim, nós temos assistente social que vão às casas, fazem a famosa VD, né, que é a visita domiciliar. E vão, a sua família, vamos lá, como é que as crianças estão na escola? Estão precisando de alguma coisa? Como é que está isso? Está trabalhando, não está? Em cima disso, Ana, nós já conseguimos eliminar mais de 600 famílias que já não precisavam mais do cartão. E que continuavam recebendo. Sim. Quer dizer, é uma apropriação indébita essa, não é? Quer dizer, evidentemente que a pessoa jamais vai ter, deveria ter, mas jamais vai ter a honestidade de chegar no órgão público e dizer, olha, no momento eu não tenho mais necessidade desse benefício, né? Então é preciso que o próprio órgão ainda tenha que se mobilizar para fazer esse tipo de trabalho de atualização da necessidade que é pessoal, quer dizer, a pessoa deveria ter essa honestidade, mas não tem. Depois fala da Lava Jato, mas tudo bem. Então, no primeiro momento, o benefício é suspenso, que a pessoa ainda tem uma chance de provar que não é isso, que houve um equívoco. Pode acontecer, justificar, claro. Pode acontecer. No segundo momento que acontece o corte. Até para a gente poder beneficiar outras famílias. Claro, isso mesmo. Para o futuro a gente poder beneficiar. E da mesma forma o Bolsa Família. Na verdade, o Bolsa Família veio uma determinação do governo federal para também essa atualização. E eu acho que é uma coisa que tem que acontecer sempre. Fora isso, dentro dos CRAS, o que acontece? Nós temos os grupos de convivência. Ela não sabia falar. Está aprendendo. Nós temos os grupos de convivência, grupos de idosos, grupos de crianças, de mães. Assim, uma coisa muito legal essa semana, eu fiquei encantada. A gente tem um grupo de WhatsApp, né? Eu acompanho todos os grupos, não tem como. Eu estou na posse, está no Quitandinha, está na secretaria, não dá. Então, pelo grupo eu acompanho, as minhas diretoras encabeçam cada grupo. Uma outra coisa que eu quero falar, você falou da equipe. Isso. Eu trouxe muita gente comigo, mas eu não posso deixar de falar, de destacar, as pessoas do quadro da prefeitura, concursados, que eu encontrei, e foi uma grande surpresa para mim.
A mão de obra espetacular que tem a prefeitura e que muita gente não valoriza. Exatamente. Então, assim, eu peguei peças meninas ali, né, fundamentais hoje. Técnicas. No desenrolar da secretaria. A Graça está aqui, que vocês vão conhecer, é uma que foi uma surpresa muito bacana na família Corredor. E falei, não era para falar. Não faz mal falar. Nós temos na secretaria a Paula, que é uma pessoa espetacular, a Priscila, a Denise Militon. Então, um pessoal capacitado, Ana, capacitado a ponto de ensinar, de orientar, de capacitar os outros servidores que estão chegando. Que ótimo. Técnicos. Então, assim, isso foi muito bacana. E que não sonegam informação também, né? Porque corre um boato, muitas vezes, que o funcionário do quadro não quer, vamos dizer assim, passar o conhecimento que ele detém, porque isso faz com que ele perca o poder de conhecimento, que é um grande poder. Mas não é verdade. Depende de quem está à frente do serviço e de como essa equipe funciona. Quando há uma interação realmente, eles não sonegam nada. É uma coisa que eu sempre fiz questão, né? A Kátia veio comigo, a Kátia também não era do quadro. A Carla também não, a Jaqueline Cleves também, que é uma outra diretora, a Lúcia. Uma coisa que a gente faz questão, assim, é puxar pra gente. A gente precisa deles. Lógico. É uma coisa que eu sempre falo. Nós vamos embora, eles ficam. É claro. Então a gente precisa deles e não tem essa de, porque mudou o governo. Não, vamos dar uma continuidade. O que é bom, a gente continua. O que é bom sempre. Não é? Então, assim, uma coisa que a gente precisa muito, Ana, o restaurante popular está dentro também da secretaria, que é uma coisa que beneficia muito as pessoas. A gente serve 1000 refeições dia e 500 cafés da manhã. O café da manhã é 50 centavos, o almoço é R$1. Eu já fui lá umas 2 ou 3 vezes, vale a pena, a comida é boa. Eu testei, Kátia já foi também. A gente conseguiu voltar com o baile da terceira idade lá no restaurante popular para atender as pessoas do centro. Em Itaipava nós já tínhamos conseguido voltar logo em janeiro. Em Itaipava vocês têm o Centro de Cidadania. O que funciona no Centro de Cidadania? O Centro de Cidadania hoje funciona Detran, pode emitir a carteira de identidade, emissão de carteira de trabalho, balcão de empregos, nós temos lá Ministério Público, Defensoria, e temos um Centro de Inclusão Digital que estava parado, que foi até montado no governo anterior pela antiga Ampla, pela Enel, e nós resolvemos colocar aquilo para funcionar, porque a gente achava uma pena chegar lá. Com certeza, Aí nós tivemos uma parceria com a equipe do Marcelo Fiorini, né, do desenvolvimento econômico, eles fizeram a manutenção nos aparelhos, nos computadores, nas máquinas, né? E nós começamos com um curso para terceira idade, curso básico de computação, e foi um sucesso. Já temos 5 turmas e agora nós estamos fechando uma parceria também com a Enel para a gente conseguir colocar um outro curso mais profissionalizante para os adolescentes. E da mesma forma, eu hoje até estava conversando na hora do almoço com o Darlan, que trabalha com o Marcelo Fiorini, da gente colocar todos esses centros de inclusão digital para funcionar. Com certeza. Lá em Madame Machado, ao lado do CRAS Madame Machado, tem a Associação de Moradores. E tem um CID parado também, que a gente já está mexendo nas máquinas. Lá também tem uma cozinha comunitária parada, que ano que vem, esse ano realmente está um ano complicado financeiramente para o município, não é segredo para ninguém. Então, um dos grandes projetos do prefeito nós colocarmos essa cozinha comunitária para funcionar e abrirmos mais 2 CRAs no ano que vem. Alta Independência, que é uma região muito grande, muito populosa, muito carente. Só que você ainda não disse o que é CRAS. Eu já disse, não porta disse. de entrada. Não é porta de referência de assistência social. Bom. Então, quer dizer... Você queria não, tem que decifrar essas siglas, gente. Porque você ouve falar CRAS, o que é CRAS? Entendeu? Você tem na cabeça das pessoas, acaba você decorando CRAS, mas não sabe o que sigla naquela secretaria. Não é?
Eu sei que vocês só falam cifrado, é uma coisa horrível. Então, a gente tem que traduzir, porque senão as pessoas passam a decorar sem saber realmente a atividade que está lá dentro. Então, né? É um centro de então, quer dizer que o CRAS é um centro de referência, que é a porta de entrada da secretaria. Então, toda pessoa que tem uma necessidade social urgente, ela tem que procurar um CRAS. Dentro do CRAS, nós temos a equipe técnica, que são as assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, e temos a equipe de administrativo, temos os educadores que dão todo esse apoio para os cadastros, né? Agora o CRAS Centro hoje ainda funciona ali na 24 de maio, mas nós estamos nos mudando para uma casa bem ampla, bem maior, que o prefeito cedeu para a gente através do IMPAS. O Fernando Forte foi muito parceiro nosso também, era uma casa que funcionou a parte de monitoramento da guarda. Então, uma casinha azul ali em frente à Defesa Civil, uma casa de 2 andares, que a gente vai transferir também para lá. A central do Cadastro Único, que hoje funciona no centro administrativo. Então, a gente vai ter um espaço maior lá para isso. A parte da mediação, que nós estamos fechando também uma parceria, já fechamos até com o Tribunal de Justiça, isso. A parte de mediação vai começar lá também no CRAS Centro, na Dr. Saerp. E eu acho que o CRAS já foi, né? Então, CREAS, eu tenho aqui a Kátia, que é a minha diretora, que pode também falar um pouquinho, senão eu vou falando. Não, ela, tá vendo? Ela disse que não sabia falar em frente à câmera de televisão, é assim. Agora, Kátia, fala um pouquinho, Kátia, agora. Então, ela falou da atenção básica, quer dizer, a primeira assistência básica, a secretária muito bem falou e não falou tudo, não é? Porque ela ainda tem restaurante popular, ainda tem baile da terceira idade, tem um tal de um bazar lá, tem um monte de coisa que ela ainda quer falar, mas agora a Kátia vai continuar. Fala da atenção especial. Bom, é a segunda etapa, não é? Isso. Vamos dizer assim, o segundo serviço, como é que a gente podia dizer? Você vai num CRAS, são equivalentes, você vai num CRAS, aí você tem uma necessidade básica que o CRAS pode responder ou atender. Aí ele dá conta de te dar aquele atendimento, não é isso? Isso. Mas se você tem uma necessidade mais específica, vamos dizer, é isso que o CREAS faz, isso. Que é a especial. Porque assim, então fala da especial. Isso. O CRAS, no caso, ele se refere à prevenção. Tudo aquilo que se diz respeito à prevenção. Evitar que aconteça alguma coisa com aquela família, com aquele indivíduo, então o CREAS tenta resolver. Mas quando o CREAS, no caso, entra quando o direito foi violado, né? Quando aconteceu alguma situação mais grave, já houve vulnerabilidade mesmo constatada. Então, assim, o CREAS, ele vai tratar de todas as denúncias que a gente recebe de violência contra pessoas idosas, de violência contra crianças, né? Nós recebemos através do Conselho Tutelar as demandas também do Ministério Público, das pessoas com deficiência. Então, assim, são casos em que realmente a gente tem que tratar o que já aconteceu. Né? Então, assim, é feito todo um trabalho de acompanhamento com a família, com esses indivíduos, né? No caso dos jovens, que por algum motivo estejam cumprindo medida socioeducativa, o CREAS acompanha. Então, a gente tem que tentar garantir que ele esteja estudando, que ele tenha um local para que ele possa cumprir essa medida que foi estipulada pelo juiz, né? E a gente tem que acompanhar para que isso aconteça, porque a gente zela por esse andamento para que ele consiga, né, cumprir com aquilo tudo e retomar a vida dele. E, nesse meio tempo, eles fazem atividades, eles têm grupos também de convivência com os jovens, com as mães, né? Porque, às vezes, as mães também se situam assim de uma forma que são dependentes, né, de pais ou companheiros que violentos, manipulam por causa da dependência financeira. Então, assim, a gente trabalha na intenção de ter a independência dela, né, para que ela possa gerar uma renda e que ela não fique subordinada a um marido ou um companheiro violento. Então, traduz o que é CREAS? É o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Gente, guardaram? É outra sigla. Então, continuando, Kátia. Bom, faz parte também da proteção social especial, né?
o CREAS, que a gente já falou. Nós temos, vamos falar primeiro da divisão, né? Acho que se divide em 2, tá. Alta complexidade e média complexidade. Tá. Na média complexidade, que abrange o CREAS e o Centro POP. O que é Centro POP? Olha, outra sigla, gente. O Centro POP é o Centro de Referência em Atendimento à População em Situação de Rua. Pois mas as siglas têm um sentido, porque quando a gente fala assim, Centro POP, parece que é uma sigla de street dance, vamos dizer. Não é nada disso, tem um sentido, né? Por isso que eu quero dissecar para vocês guardarem. Para a população em situação de rua. Então, assim, é um local onde essas pessoas recebem um atendimento psicoassistencial e pedagógico também. Então, eles têm lá toda a parte de receber um café da manhã, né? Porque muitos insistem em ficar na rua, não não aceitam eles têm todo o direito de ficar na rua, se eles quiserem. Então, assim, a gente permite que eles tenham um café da manhã, que eles vão receber um ticket para almoçar no restaurante popular. Né? Eles podem tomar banho, eles têm lá um local para eles lavarem a roupa deles, se for necessário, tem uma máquina de lavar. E assim, é feito todo o trabalho para tentar resgatar a autoestima, né? Descobrir se ele tem algum talento, né? Ele pode fazer algum tipo de artefato, um artesanato. Nós né? conseguimos abrir também aos sábados e aos feriados. Né? Até então era de segunda a sexta. Então a gente já está conseguindo que nos sábados eles também tenham esse local, nos feriados também não está interrompendo. Agora, isso não faz com que eles se sintam aprisionados lá dentro, né, Cátia? Eles têm absoluta liberdade de ir e vir. Né? O portão é aberto, abre às 8 da manhã e fecha às 5 da tarde. Então, assim, eles entram e saem e ficam o tempo que eles acharem necessário. Alguns querem ir porque se sentem acolhidos, outros porque não querem ficar realmente no tempo, né? Sabem que lá eles vão ter um atendimento legal, né? E assim, especializado, né? Porque a equipe técnica é muito boa. Pediram pra gente fazer grupo. Eles pedem. Eles querem expressar a necessidade deles e a vontade deles também. Que muitas vezes a gente pensa que a gente está querendo fazer daquela atitude um bem para eles e não é isso que eles querem. Exatamente. Né? Então a gente precisa ouvi-los também. Né? A secretária participou disso. Isso que a Cátia está falando, eu acho fundamental de vocês ouvirem e até passarem adiante, né? Nesse negócio de pé de ouvido aí, a gente vai transmitindo as coisas. O morador em situação de rua, ele está na rua porque ele quer estar na rua. Ele se sente bem ou por algum motivo ele sentiu que precisava ficar ali. Então, não é que ele não tenha como estar em outro lugar. O poder público dá essa, vamos dizer assim, o poder público municipal que eu estou falando, dá essa oportunidade, mas é uma oportunidade, não é, Cátia? Ele tem a liberdade de escolha dele. E dentro desta oportunidade, o que o Centro POP faz é ampará-lo, né, naquilo que é possível, não é? Até tentando, de certa forma, orientá-lo num trabalho de grupo e tudo, para ver se ele sai daquela situação de rua. Mas se ele quiser ficar, ele vai ficar. Então não adianta dizer, tem um mendigo lá, chama a prefeitura para tirar, não vai tirar, porque não é assim que se trabalha com o ser humano. Não é assim que se lida com as pessoas que são iguais a nós, só são diferentes na situação que elas estão vivendo. Não é? Isso tem que ficar bem claro, eu acho que tem que ficar bem claro. Continuando. Não é que estamos deixando de fazer o nosso trabalho, estamos respeitando o direito que eles têm e a vontade deles principalmente. Perfeito. Né? Porque isso tudo é oferecido. Perfeito. Claríssimo. Isso. Então, assim, essa seria a média complexidade. Partindo para a alta complexidade, nós temos, então, os casos de acolhimento, onde esses vínculos realmente foram totalmente rompidos. Né? No caso das crianças, tem as casas de acolhida, né? Meninos e meninas, e os adultos, que nós temos o NIS, que é o Núcleo de Inclusão Social, né? De Integração Social, no Alto da Serra, né? Onde as pessoas também ficam, porque a equipe técnica vai tentar buscar os familiares, buscar a história de vida daquela pessoa. Resgatá-los para a família de novo. Resgata e tenta fazer essa reintegração.
né? Mas assim, é um trabalho árduo, por quê? Porque dependendo do motivo, os vínculos estão assim totalmente rompidos e nem aquela pessoa que está ali quer voltar e às vezes nem a família quer receber. Então é um trabalho assim de mais demorado, por isso ele acaba sendo acolhido. Né? Existem casos em que a pessoa passou pelo Centro Pop e falou assim, poxa, eu sou lá de Juiz de Fora, mas eu briguei com a minha família, não sei o quê, mas agora eu quero voltar. Então, a gente também permite que ele faça o retorno para casa. E vocês dão meios para que isso aconteça? Fornecemos o meio dele, né? Nós temos um convênio, né, que nos permite colocá-lo no ônibus que leva ele para Juiz de Fora, nessa situação, por exemplo. Né? E assim, o acolhimento, ele também requer uma equipe técnica muito especializada, porque para lidar com crianças, essas crianças já estão ali, até foi boa a oportunidade, porque muitas vezes se fala em acolhimento de crianças, nossa, é um abrigo, são todos, né, bandidinhos, delinquentes, é uma coisa horrível que a gente ouve, né? E não são, eles são vítimas, né? Eles estão ali para nossa proteção. Nós temos obrigação de protegê-los. Eles foram tirados da onde eles estavam, porque ali, no meio deles, eles corriam risco de vida, ou outra vulnerabilidade que seja. Então, eles foram resgatados e estão sob nossos cuidados, e cabe a nós garantir o estudo deles. Então, eles são matriculados nas escolas, eles vão à escola normalmente, eles frequentam cursos normalmente. De 12 a 18 anos incompletos. Incompletos, Então, assim, durante esse período, os casos em que é necessário o atendimento psicológico é feito, né? Se precisar do atendimento mais assim especializado, com CAPS, alguma coisa, também é permitido, né? A gente fornece o encaminhamento, a gente faz o acompanhamento, o técnico acompanha, o educador, que também participa disso tudo, acompanha. Na verdade, então, assim, né, Kátia, só Ana, as 3 secretarias, tanto a assistência quanto a saúde e a educação, elas se integram. Né? A gente depende muito da saúde, consultório de rua, parceiro nosso, uma equipe muito boa. Ao mesmo tempo, a gente precisa das vagas nas escolas, então a educação, essa parte toda do contraturno, então é um trabalho integrado. Uma equipe muito boa. Mas só dá certo se for integrado, né? E assim, a gente tem mesmo que agradecer, porque essa gestão toda está trabalhando nesse sentido. Né? Assim, a Denise, enquanto secretária, ela luta tudo que for possível para que a gente tenha portas abertas. E, em contrapartida, a gente está encontrando. Graças a Deus. Os demais estão entendendo. São muito parceiros. Eles estão entendendo essa necessidade, né? E a gente tem que dar conta disso. Porque esses jovens, eles têm que estar matriculados, os que estão cumprindo medida socioeducativa, porque senão também se perde. Né? A gente perde um trabalho e a gente está tentando lutar para que isso aconteça, que a gente consiga zerar essa... E, de certa forma, vocês também os encaminham a cumprir, vamos dizer assim, fora o período escolar, um trabalho numa instituição qualquer, porque até na própria prefeitura existem meninos e meninas que estão nessas medidas socioeducativas prestando algum tipo de serviço. Quer dizer, eles estão aprendendo a trabalhar, se sentirem úteis, né? E isso faz parte da ressocialização deles, Exato, não é? E é muito importante esse trabalho. Temos mais de 80 adolescentes. Olha só, que coisa. Tá vendo, gente? Vocês não sabiam disso, garanto. E aí? E assim, a maioria deles já está, né, conseguindo cumprir essas medidas. Eles estão participando, eles estão se socializando, ressocializando. Foi uma coisa também que os secretários abraçaram essa causa. Então, nós temos adolescentes em todas as secretarias. Ótimo. Cumprindo as 4 horas semanais. O que for determinado. Determinado pela vara. E assim, é um trabalho árduo, né? É um trabalho silencioso, né? Muita gente não sabe que isso acontece, até, né? Quem está de fora realmente não tem noção. Não tem noção, por isso quantidade do trabalho que eu fiz questão, Kátia, que vocês viessem aqui e falassem tranquilamente, claramente, da secretaria como um todo, entendeu? Para, vamos dizer assim, apresentá-la aos moradores de Petrópolis, que muitas vezes não sabem que essa secretaria presta esses tipos de serviços todos, que ainda faltam muitos para a gente falar, que vocês não sabiam, muitas pessoas não sabem, ou acham até que não funcionam. Tem dessa também. É muito fácil a gente rotular e dizer, quando eu precisar e for lá, a porta está fechada. Não está.
Se tiver, entre em contato comigo que eu vou abrir para você. Eu duvido que vocês vão encontrar essa porta fechada. Vamos embora. E assim, o trabalho é diversificado, né? Então, assim, com relação à pessoa idosa, por exemplo, nós tivemos a visita, né, da presidente do Conselho da Pessoa Idosa e ela pediu a nossa ajuda para fazer um mapeamento desses idosos no município. Então, nós conseguimos, através dos atendimentos feitos pelo CREAS, identificar a idade desses idosos, aonde eles estão geograficamente e onde é o maior índice de violação de direitos dessas pessoas. Então, assim, é um assustador, né? Porque são, assim, nós apuramos em torno de 128 casos. Os idosos desassistidos, você diz, né? Não, às vezes até estão assistidos, não, mas mal sofrem assistidos. violência. Mal né? assistidos. Sofrem violência doméstica, abuso financeiro, psicológico. Então, assim, negligência é um número gritante. A gente conseguindo pontuar essa localização, esses idosos, o CRAS entra com a VD, com a visita domiciliar, para trabalhar aquelas famílias também. Eu adoro uma sigla, né? VD, visita domiciliar, tá? Tá bom. Então acaba que os equipamentos também se comunicam. Diretamente ligados, né? Com certeza. Porque se a pessoa chega para um primeiro atendimento num CRAS e o técnico que atende identifica uma provável vulnerabilidade ou algum caso de violência já acontecendo, imediatamente comunica ao CREAS. Então, aí assim, ele já vai ser assistido pelo CREAS. Já vai direto ser assistido pelo CREAS. Não precisa esperar que alguém denuncie ou que alguma coisa. E muitos vão até por demanda espontânea, né? A pessoa mesmo se já apresenta. Direto para o CREAS. Já se apresenta falando da necessidade, né, do que aconteceu. E a gente, né, coloca a equipe toda para trabalhar. Hoje nós temos dentro do CREAS um núcleo especializado só para abuso infantil para criança e adolescente. Que foi uma parceria, né, com a GS Elma. Eles doaram para o município um container em forma de sala de atendimento, todo aparelhado com material lúdico, e o estudo de revelação, que é quando a criança conta se houve o abuso ou não. Então, esse local já é preparado para isso. Então, foi um ganho muito grande que nós tivemos esse ano, né? Foi conseguir colocar para funcionar realmente esse núcleo, né? Que é o NAP. Ai, meu Deus do céu, só rindo. A gente trabalha muito também com a conscientização, né? Nós lançamos a campanha, né? Faça a diferença, para divulgar os canais de denúncia, né? Porque assim, aí de repente a pessoa fala assim, nossa, mas aumentou muito em Petrópolis, está muito grande o caso de violência, talvez as pessoas estejam denunciando mais. Isso é que eu ia dizer, a violência não aumentou, aumentou a liberdade das pessoas falarem sobre isso. Então, né? assim, elas estão buscando, né? Porque a denúncia anônima ela é preservada, não tem, né? É garantido. E também, agora para finalizar, não posso deixar de colocar a família acolhedora. Não, mas essa aí, aquelas duasinhas ali vão parte. Que faz parte também da proteção social especial. Fala um pouco da nossa operação de inverno para o morador em situação de rua. Acho que é importante. A gente teve a previsão, né, de um inverno bem rigoroso, aquela coisa toda. Então, assim, a população, ela tem o núcleo que ela pode ser acolhido, que é no Aldacer, no NIS. E a gente conseguiu... eles até alguns no início reclamaram um pouquinho porque eles perderam uma sala de convivência que eles tinham, mas depois eles entenderam. Lá no NIS? No NIS. Nós desmontamos essa sala temporariamente e colocamos mais 10 leitos. Para que outras pessoas que não estão abrigadas pudessem ser levadas. Só para pernoite. Para o pernoite. Então, a gente tem a equipe de abordagem social que sai todos os dias, de domingo a domingo. Aliás, todas as noites, né? De dia também, mas... por demandas assim pontuais. Mas à noite, de 8 da noite às 10, tem a equipe que vai rodando nos pontos onde normalmente essas pessoas se encontram. Fazem o convite. Muitos aderem e vão. Outros pelo menos para dormir, não é? Ficam o pernoite, jantam, dormem. Chegam lá, tem a cama limpa, a roupa de cama separada, exclusiva para eles, tem o jantar. Na manhã seguinte, eles têm o café da manhã e podem ir embora. Porque muitos também não querem o acolhimento. Então, a gente também respeita. A gente está na média de 10, né? 13, já tivemos até 14, 15, né, que aceitaram. E
e estão, né, mantendo. Então, assim, quando chega no horário da abordagem, eles já vão para o ponto de encontro. Já sabe onde é. Que aí ali é onde começa a equipe de abordagem a passar. Às vezes, no início da abordagem, fala, já temos 12 pessoas para levar. E eles vão já com a equipe? Vão, então eles vão com a equipe. Nós temos a Sprinter, né? Que aí coloca a maioria deles numa viagem só dá para levar, né? Mas depois eles continuam fazendo e voltando naqueles locais onde as pessoas não aceitaram. Né? E assim, a gente vai. Não, às vezes não aceitam numa noite, mas aceitam na outra. Né? Isso, essa parte é flutuante realmente. Porque tem o que vai hoje, mas amanhã ele não quer. Né? Então, assim, tem uns que chegam lá e já vão embora. Então, acaba sobrando até mais uma vaga, né? Mas assim, a gente também respeita essa vontade deles. Mas por conta do inverno, a gente fez. Deu certo, e está dando certo. No início a gente ficou meio receoso, né, de dar, né, de, sei lá, acontecer algum imprevisto, alguma coisa, mas todos eles estão usufruindo e até agradecem. Né? Agradecem, né? Tanto é que naquele dia da plenária, né, nós fizemos uma eles plenária, mesmos eles agradeceram. Então, gente, agora eu me lembrei que eu já trouxe aqui no programa uma pessoa desse movimento, e eu falei isso com essa pessoa que veio do movimento, que havia correndo na cidade um buchicho de higienizar a cidade. E higienizar o centro histórico seria tirar esse tipo de pessoa, esses moradores em situação de rua, do centro de Petrópolis. Isso é desumano, é ilegal e é impossível de ser realizado. Então, o que eu estou querendo que vocês escutem bem sobre o que a Kátia está dizendo é o que o poder público municipal está se propondo a fazer: acolher, amparar, abraçar quando as pessoas querem esse tipo de atitude, nunca forçar, nunca higienizar a cidade, tirando seres humanos do nosso convívio, porque isso é um absurdo, é um pecado se a pessoa tem algum tipo de religiosidade ou de espiritualização. Fazer uma coisa dessa e falar uma coisa dessa. Então, eu quero bem deixar clara essa diferença, tá? Ninguém está higienizando nada, nem pretende higienizar, segregando qualquer tipo de ser humano ou morador, ou veranista, ou passante, ou viajante, ou andante que esteja aqui em Petrópolis. Não é isso, cara? Eu quero deixar isso muito claro para não fazer confusão. Isso. Não é? Não, isso seria totalmente contra o papel da assistência social. Né? Perfeito. Exato. Agora, você não tem muito mais ainda que falar e a gente tem muito pouco tempo. Então, eu queria ver, Luciano, se você passava aquele videozinho para eu deixar a palavra agora com a Grazi e com a Carla, para elas falarem de um programa que é uma delícia, e é uma gracinha, vamos dizer assim, é a parte gostosa da secretaria que lida com tanta tristeza, com tanto sofrimento, com tanta carência, mas com muito calor humano. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo enquanto sua própria família se reorganiza para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Veja como é possível transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade... Acabou. É só para mostrar para vocês o que é. Então, eu vou deixar a palavra com a Carla e com a Grazi agora para vocês explicarem o que é esse projeto de bonequinho que a gente acabou de ver. Não é um projeto de bonequinho, é um projeto também de acolhimento de crianças e adolescentes, né? Só que ele é uma modalidade um pouquinho diferente do que a gente conhece. Geralmente a gente conhece essa modalidade mais antiga que a gente chamava de os antigos orfanatos, que hoje são as casas de acolhida.
mas vem se mostrando que para o desenvolvimento da criança e do adolescente, por melhor que seja o trabalho feito nessas instituições, acaba atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento dessa criança e adolescente. O ideal é que essa criança e esse adolescente fiquem em casa de famílias. E quem são essas famílias? São famílias voluntárias, né, que se cadastram no nosso programa, passam por uma entrevista, passam por um processo de capacitação e depois elas vão acolher essas crianças, né? E essas crianças vieram de onde, né? São crianças que estavam em risco, né, até risco de vida nas suas casas, nas suas famílias, e aí o Poder Judiciário entrou e tirou a guarda dos pais dessas crianças, e aí elas vão ser acolhidas em famílias. E qual é o nosso papel? Nosso papel é organizar agora essa situação dessa criança. Então, a gente vai estar acompanhando a criança nessa família, ao mesmo tempo acompanhando a família de origem da criança, que é o mais importante. Porque o principal objetivo do Família Acolhedora é fazer com que essa criança ou adolescente retorne para sua casa. Esse é o objetivo. Da sua família de origem. Para a sua família de origem. Você... E aí, a gente vai pegar essa família de origem, vamos sentar com essa família de origem, vamos traçar com ela um plano de ação com ela. Vamos conversar. Olha, o que aconteceu? Por que chegou a esse ponto? Você deseja ter seus filhos de volta? O que você pretende para a sua vida? E aí a gente vai traçando com ela um trabalho de reflexão da própria vida, da própria estrutura familiar, de se for a necessidade, às vezes, de inserção de emprego, às vezes é uma necessidade de uma integração num CAPES. Então, a gente vai estar trabalhando com essa família, né, de origem, ao mesmo tempo trabalhando com a criança e com a família acolhedora. Resumidamente, um pouco assim. Então, o que você está querendo, então, demonstrar com esse trabalho é a essência da necessidade da família na vida pessoal do ser humano, não é? Isso. Quer dizer, não adianta se querer falar que a pessoa nasce de proveta e pode viver sozinha, porque isso não existe, né? Isso. Na experiência prática, na prática da convivência humana, o acolhimento familiar é essencial, seja que tipo de família for. Isso, não estou questionando aqui que tem que ser pai, mãe, marido, mulher, não estou questionando qualquer família, mas tem que ser uma família. Família é um grupo de pessoas que escolhem viver juntas e que se amam profundamente, independente da diferença, né? Isso, foi até bom você falar nisso, né? Porque qualquer pessoa pode fazer o pré-cadastro para ser família acolhedora. Pode ser solteira, viúva, divorciada, casal homoafetivo, não tem isso. Não, né? Impede nada. Não impede nada. Tem que ser maior de idade, né? E aí participar, porque aí a gente vai fazer também a seleção, a gente vai ver se essa família é uma família que está apta a acolher também, porque pode ser uma família que esteja com, por exemplo, uma intenção de adoção. E aí ela não pode, porque ou ela está como família acolhedora, ou ela está no Cadastro Nacional de Adoção. Não pode estar nas duas coisas ao mesmo tempo, porque ela não pode adotar essa criança. Isso é bom esclarecer. Isso é bom esclarecer, porque ela pode estar na fila de adoção, mas ela, com o tempo disponível, porque às vezes a adoção demora muito tempo, ela não pode se dispor a acolher provisoriamente alguma criança? Não pode. Não pode. Por quê? Não pode. Eu vou deixar até a Carlinha, que é a nossa psicóloga, explicar um pouquinho isso melhor. Ela acha até que eu já sei o que ela vai dizer. E assim, essa pergunta sempre calha para a gente. Essa pergunta e uma outra perguntinha que a gente vai falar depois, né, do apego e desapego. É verdade. Quando eu tenho, né, uma família com o objetivo de adoção, eu estou pensando num vínculo onde eu vou iniciar um primeiro contato e ele vai ser permanente, né? Quando você adota, é seu filho. Não dá para devolver, não tem uma história assim, apesar de quererem, às vezes, acontecer isso. Então, quando eu estou adotando, eu tenho essa mentalidade, essa perspectiva, esse planejamento de longo prazo. O programa da Família Acolhedora é uma alternativa, não para adotar, mas para que a criança não fique num abrigo. Resguardar. E aí é um acolhimento temporário.
Então, como os objetivos são muito diferentes, realmente ia confundir a criança e a família emocionalmente com esse objetivo. E existe uma outra questão. Você falou que a lista de adoção e a fila, ela demora muito tempo. Realmente, você precisa ver se aquela família ali está apta a ficar permanentemente com uma criança e acompanhar aquele desenvolvimento. Então, não pode ser qualquer pessoa, e é uma responsabilidade muito grande do judiciário chegar e falar assim, não, agora toma que o filho é esse, agora é seu. Então, é todo um processo e ele é bem demorado. Para não haver também corte ou burlar essa fila, essa família não pode estar inscrita no programa de família acolhedora. Senão, ia realmente criar uma confusão nisso. Nós já tivemos estados aqui no país, a gente teve até uma denúncia, e isso estava acontecendo, usando o programa de família acolhedora para que a família, então, ganhasse pontos, assim, acelerasse esse processo de adoção. Mas são coisas diferentes, com objetivos diferentes, e até a maneira como se lida, como se vincula, também é diferente. Então, quer dizer, então fica na família acolhedora fica bem claro para ambas as partes, tanto os pais temporários como o adotado temporariamente, sim, que é uma situação provisória. Isso, não é? Isso tem o tempo todo que ficar bem isso claro. Fica claro. A gente tanto é que eles têm uma capacitação, né? Nós tivemos agora, foram 9 dias de capacitação, e o tempo todo a gente coloca isso e explica o porquê disso, né? Isso que a Carlinha falou, resumidamente, a gente vai explicando mais detalhadamente, né? Por que não dá. E aí, no final, eles entendem claramente, não dá para ficar no cadastro de adoção e, ao mesmo tempo, querer ser família acolhedora, porque são situações muito diferentes, objetivos realmente diferentes, né? Porque nós queremos que aquela família volte para casa, que aquela criança retorne para a casa dela, né? Ou adolescente. E, por exemplo, qual é a demanda etária que vocês têm mais? Vamos dizer assim, de quantos anos aparecem mais crianças e mais famílias dispostas a fazer esse tipo de abraço, vamos dizer assim? Como o programa ainda é um pouco novo ainda no município, a gente não tem esses dados totalmente assim cadastrados ainda, né? Mas, a princípio, que eu poderia te colocar é assim, o Família Acolhedora está aberto para crianças de 0 a 17 anos e 11 meses, né? E as famílias têm procurado, assim, crianças também. De que idade? Às vezes depende, porque, por exemplo, nós temos uma família lá que tem... elas têm 2 meninas, que são de 8, 9 anos, entre 8 e 10 anos. Então, elas querem, assim, se possível, né? A gente gostaria de acolher uma outra menina com a mesma idade, porque vai ser muito mais fácil a convivência, fazer companhia vai facilitar o convívio delas. Então, quando são famílias que têm filhos, elas buscam um perfil de uma criança ou de adolescente próximo à idade dos filhos. Agora, tem famílias também que não têm filhos, e aí elas estão abertas, ou criança ou adolescente. Vai depender, então, muito do perfil dessa família também e da situação familiar dela. E existe mais ou menos um prazo base para que esteja acontecendo na prática de acolhimento, por exemplo? Qual é o tempo, geralmente, que uma criança precisa ficar num lar adotivo? Quanto tempo? O prazo máximo é até 2 anos, mas até isso não significa que ela tenha que ficar lá 2 anos. Ela pode ficar lá, por exemplo, 1 ano. É o tempo necessário para a gente resolver o que vai acontecer com a vida daquela criança e para a gente perceber o andamento da família de origem. Se essa família de origem está disposta realmente ou não a continuar com a criança, o tempo que a gente também vai buscar a família extensa, que aí entra também um outro nome. Quem é a família extensa? São os avós, são os tios, os padrinhos ou até mesmo o vizinho que tem um vínculo afetivo com essa criança e que esteja disposto a ficar com a guarda da criança. Então, a gente tem que ir por esses 2 caminhos, trabalhar a família de origem, perceber essa família e logo de início, se perceber que essa família não vai se mexer, a gente tem que estar procurando também a família extensa para que essa criança volte o mais rápido possível para onde ela tem esse vínculo familiar e comunitário, né? Porque ela é a comunidade, a família dela, é a escola dela, são os amiguinhos dela.
né? Então, não é só o vínculo familiar, é o vínculo comunitário também que a gente chama, né? Que ela cria a identidade. Você está falando, Denise de Cascatinha, também sou de Cascatinha, e a gente guarda isso, né? Claro. No nosso a paróquia é muito importante, né? Da gente, onde a gente bairro nasceu, onde a gente cresceu. Eu conheço fulano desde pequeno, né? Isso para a criança é muito importante, para ela não perder esse vínculo também com a comunidade dela, com a origem dela. Então, é estipulado até pelo ECA mesmo um prazo máximo de 2 anos. Então, o programa é novo ainda aqui no município. Sim. Quanto tempo? Então, a gente está agora com uns 2, vai fazer quase 2 anos aí, desde a implementação, com muito cuidado. Mas a lei é de 2011, mas esteve parado no governo passado por falta de recursos humanos, e agora a gente retomou com... Falta de recursos humanos ou financeiros? Os humanos? Dois. Ou os dois? Os dois? Foram os dois, na verdade. Mas o humano é mais grave do que o financeiro ainda, né? Tá bom. Foi difícil montar a equipe agora com a chegada do Denise, a gente conseguiu. Graças a Deus, foi isso que eu queria resgatar. E fechadinha e uma equipe assim muito competente, muito competente, uma equipe que acredita no programa, uma equipe que se disponibiliza, porque assim, o nosso horário, não tem horário. A gente não tem horário. Noite, as famílias acolhedoras ficam com o nosso número de celular, se precisar ligar à noite. Acontecer alguma coisa com a criança, a gente precisa acionar um pediatra. Então a gente vai ter que ajudar a família não pediatra, né? Esse final de semana, então é uma equipe que aí você falou em ajudar a família, me veio uma coisa, por exemplo, se a criança chega lá e cria qualquer tipo de problema, vamos dizer, de ordem material ou de ordem moral, pode até furtar alguma coisa, sei lá, ter maus hábitos, alguma... Como é que funciona aí? Como é que esse SOS de vocês funciona? Ou como é que as famílias encaram esse fato? Ou a criança dizia assim, eu não quero mais ficar, não gostei deles, quero ir embora. Como é que é o negócio? Então, são várias situações. É muita coisa. Primeiro, na capacitação, isso é colocado, né? Tem alguns temas bem específicos, né? Falando sobre isso, como essa criança está, porque ela vem de uma situação de violência. Então, essa criança não vai chegar linda, sorrindo e maravilhosa, ela está sofrida, né? A Carlinha até depois pode explicar um pouquinho melhor, mas ela está sofrida, né? A criança que está sofrida, às vezes ela agride. Não que ela seja agressiva, mas porque ela está sofrendo. Então, no processo de capacitação das famílias, a gente já vai trabalhando isso tudo. Então, tem até uma família que a esposa ela já virou e falou assim, eu já estou esperando o pior, porque aí é mais fácil de trabalhar, né? Então, assim, eles já vão sendo trabalhados em relação a isso, né? E aí, se acontecer alguma coisa, a primeira coisa que eles têm que fazer, que são orientados, é entrar em contato conosco, que aí, principalmente, a psicóloga vai entrar em ação, né, para a gente poder, a gente vai até a família, ver o que está acontecendo, vai conversar com a criança, antes de ir para a família, a gente vai conversar com ela também, vai explicar o processo. E a criança conhece a família antes? Às vezes não dá tempo, depende da situação, porque tem situações que são muito graves, e aí não dá tempo da gente fazer isso tão rápido, essa aproximação devagar. E tem situações que a gente pode fazer com mais calma, com mais cautela. Primeiro elas se conhecem na sede da família acolhedora e tal, e depois elas vão para a casa da família que vai acolher. Quer dizer, mas é um conhecimento rápido, um encontro rápido. Mas nessa primeira semana a equipe fica junto, assim, né, ligada para estar acompanhando. Acho que a Carlinha podia até falar um pouquinho. Fala aí, quais são os problemas mais, vamos dizer assim, numericamente mais relevantes? Numericamente. Então, hoje, assim, né, a gente tem, da lei criada até a implantação, nós estamos nesse desenvolvimento para implantar realmente. Então, onde nós estamos agora? Nós capacitamos 2 famílias, tínhamos 4, uma família pediu uma pausazinha por conta da organização interna, a outra família decidiu, não, realmente, o meu perfil é de adoção, é a adoção que eu quero. Então, nessa capacitação, a pessoa vai também tendo essa maturidade e entendendo que espaço é esse, que momento é esse, até da própria família. As coisas que são mais difíceis agora de trabalhar, que a gente tem na cidade, é essa noção de como é que eu desapego. Se eu estou 1 ano com essa criança, depois ela vai para a família dela, ou ela vai para o avô, como é que eu lido com isso? E aí é interessante que eu fui observar
observando que, assim, nós somos brasileiros, somos latinos, a gente cria os filhos todo mundo pertinho da gente, quando o filho vai estudar em outra cidade, a gente já não quer, já fica meio de olho, estuda mais pertinho, eu aperto aqui um dinheirinho, uma renda, e aí a gente tem essa cultura, né, muito próximo. Quando a gente compara com a Europa, por exemplo, a gente vê que lá acaba que, onde foi que a gente acabou? A Espanha conseguiu acabar com o número de crianças dentro de abrigos. Então, é só família acolhedora. Então, a gente percebe que, assim, hoje, para a gente, difícil pensar a questão de como é que eu desapego, mas vai ser natural como acontece com a nossa família. É uma mudança de cultura. Exatamente. Mas é cultural isso, a gente tem que trabalhar culturalmente. Então, a primeira vez que as pessoas falam, olha, família acolhedora, aí a pessoa vai, torce o nariz, fala assim, isso não é para mim, não. Aí depois ela começa a pensar, rever, e ela fala, eu acho que é possível. Quando começa a caminhar com a gente, se aproxima, aí se apaixona. Como a gente, né, é apaixonado pelo serviço, acredita na proposta, porque é saudável, né? O quanto uma criança consegue se desenvolver afetivamente, intelectualmente, cognitivamente, e o ganho que ela tem por essa possibilidade. Quando a gente vai pensar, às vezes, assim, será que essa criança não vai ficar com um problema depois de ter voltado para a família dela? A gente tem um pouquinho, consegue imaginar quando uma criança faz intercâmbio. A gente vai para uma outra língua, a gente lida com outro dinheiro, é outra cultura, outra economia, e a gente volta. E a gente volta morrendo de saudade do Brasil, querendo ficar aqui mesmo, aqui é a nossa casa, e é o que acontece com a família. A criança, ela ama a família dela, ela foi tirada sem ela querer. A situação de violência, quem identifica e quem a tira dali, são os adultos que fizeram isso. Então, ela sai com saudade dessa família, sofrendo por estar distante da família, que é a família dela. Mesmo que ela tenha sofrido maus tratos. Ela quer voltar para a família. Exatamente. Agora, me veio uma coisa, por exemplo, uma família que acolhe, ela tem, vamos dizer assim, o seu planejamento financeiro especificamente pronto para aqueles que ela tem, vamos dizer assim, com um vínculo biológico. Então, se de repente ela acolhe mais uma pessoa, isso demanda uma despesa em excesso. Como é que se lida com isso? Elas têm algum tipo de subsídio, algum financeiro para responder a esse custo a mais? Sim, a prefeitura dá um subsídio financeiro, sim, né? De meio salário mínimo. Se a criança apresentar algum tipo de deficiência, aí passa a ser um salário mínimo. Mas tem uma ajuda. Fora isso, assim, ela está precisando, por exemplo, de um berço. Então, a gente vai, né, o bazar que está sendo montado. A gente vai lá no bazar agora buscar o berço. Denise, o que tem lá no bazar que a gente precisa aqui, que a gente vai montar? A família está precisando disso. Está precisando de uma madeira, está precisando, né, de um carrinho. E aí a gente vai. Então, assim, esse bazar também já vem até ao nosso encontro. Já vem ao nosso encontro. A gente já está de olho nele, porque já vem ao encontro das necessidades também que as famílias podem apresentar. Agora, depende muito da situação financeira de cada família que acolhe, a família se voluntaria. E aí, por exemplo, eu já sou uma senhora, vamos supor, né? Eu já criei os meus filhos, não quero mais, não tenho mais disposição e pique de pegar um bebê. Eu posso pegar um adolescente. Só que aí, como é que você vai guardar, ter um guarda-roupa específico para menino, menina? Vai ficar complicado. Então, assim que essa família é acionada, a gente já conta com uma rede de multiplicadores que nos apoiam, que ajudam a divulgar e que já vão sabendo, porque às vezes, eu tenho roupa nesse perfil, nessa idade, porque realmente não dá para a gente pensar em todos os pares de sapato, todos os números, então a gente realmente vai acessar o bazar e a gente conta também com esse espaço, né? Oi, gente, olha aqui. Então, é uma rede. Uma família acolhe, mas existe uma rede de proteção em torno dessa criança ou desse adolescente. Infelizmente, o Luciano está dizendo que nosso tempo acabou. Mas antes, eu quero fazer um pinga-fogo com elas. Pinga-fogo é assim, cada uma falar uma coisinha para despedir de vocês. É uma pena. A gente teria mais 2 ou 3 horas para falar dessa secretaria e desse trabalho que a Denise vem, vamos dizer assim, magistralmente, como maestra, tocando, não é? Fazendo a regência dessa gente toda que toca esses instrumentos. Então, eu quero deixar elas assim, rapidamente, para num pinga-fogo se despedirem de vocês, e eu já agradeço antecipadamente
a oportunidade de tê-las ouvido e tenho certeza que todos lucraram muito com a essência do que foi esclarecido aqui. Começa lá com a Grazi, vamos de lá para cá, não fica pouco. Estamos falando de família e de criança, então a palavra que eu deixo é esperança. É? É. Esperança de quê? Esperança de melhorar o futuro dessas crianças, esperança de resgatar essas crianças, de termos mais famílias que se disponibilizem, que abram seu coração, que abram seu sentimento para acolher essas crianças aí e transformar a vida delas. Maravilha. Eu agradeço muito, né, assim, o espaço, a abertura de estar divulgando Família Acolhedora. Então, fico com gratidão, porque é convivendo, é se relacionando, às vezes chorando sim com uma dor do outro, que a gente cresce, a gente amadurece. Então, essa gratidão por estar aqui e poder fazer parte de um projeto específico, diferente, na hora que a pessoa está mais vulnerável, precisando. É uma criança que está realmente se desenvolvendo. Então, gratidão por estar aqui e fazer essa diferença. Que ótimo. Kátia? Eu vou colar também a gratidão. Não vale colar. É uma grande oportunidade, né, que eu tive de estar aqui fazendo parte, né, dessa secretaria, desse trabalho maravilhoso que eu não conhecia realmente. E eu acho que todo mundo deve conhecer muito, porque é um trabalho silencioso. Mas se ele faltar, todo mundo vai perceber. Então, muito obrigada. Não, a mim não. Você tem que agradecer a oportunidade de fazer, né? Já que você tem tanto para dar enquanto fazedora, vamos dizer assim, né? Bom, eu secretária. Pedi. Ah, não perde nada, não, que você dá nada. Vou falar do meu bazar. Meu Deus. Bazar, rapidamente. Nós estamos com um bazar chamado Bazar 0800. É um piloto lá no Centro de Cidadania em Itaipava. Nós estamos aceitando doações de todas as estações, não é só campanha, todo mundo faz campanha de inverno, Ana. Então a gente quer verão, primavera, outono, tudo. Sapato, casaco, cobertor, colcha, travesseiro, mamadeira. Carrinho para bebê. Alimento, não. Não. O que vai acontecer nesse bazar? Coisas perecíveis, mas duráveis. E novas. Não precisa em ser estado de novo. Estado de novo. Nada de bagulho, não. Condições de uso. Por quê? Não só o morador em situação de rua precisa de doação. As comunidades são muito carentes. As pessoas têm teto, mas não têm um cobertor. Tem teto, mas não tem um sapato para o filho. Então, lá em Itaipava, a gente começou por lá, porque a gente tem um espaço no Centro de Cidadania. Então, o nosso usuário vai lá, que realmente necessite, né, que esteja numa situação de vulnerabilidade, ele vai escolher uma roupa. Eu quero esse casaco P, um sapato para o meu filho, tamanho tal. E a gente precisa de doação. Está sendo muito bacana, assim, a gente está tendo muita parceria de empresários que estão ligando para a gente, levando para a gente, empresários da Rua Tereza, com roupas novas. Ontem nós recebemos 3 pacotes de roupas femininas com uma etiqueta, embaladas. Né? Então, assim, pedir. E dando certo, em Itaipava, nós vamos estender para outros equipamentos, para o centro da cidade, para Quitandinha. E é isso. E obrigada pela oportunidade. Gente, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Foi uma delícia tê-las aqui conosco, nesse bate-papo na minha salinha de visita. E o que eu queria dizer é o seguinte, nisso que a Denise falou, desse bazar de doação, muito mais do que dar, porque a gente dá aquilo que sobra. Ninguém dá o que é necessário, é muito raro. Então, é um gesto de despojamento. Mas, além do mais, é um gesto de confraternização. Então, por ser um bazar de um órgão do poder municipal, pode haver essa confusão, mas a gente já paga imposto, a obrigação é de vocês e não é nossa de dar as coisas. Então, eu quero clarear que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? A obrigação de pagar imposto e a obrigação de exercer a função e fazer o serviço é do poder público. Mas a obrigação humana, do calor humano, do acolhimento, do despojamento, esse é de cada um de nós enquanto cidadão civil. Então, gente, não tem nada uma coisa com a outra, abram a mão, abram o coração e se disponham a estar junto com a gente nessa corrente para o bem, tá? Até semana que vem.